Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal, sendo apresentado por este casal... Paralisei agora. Ei, marido, acorda! Não, mas esse casal o quê? Por esse casal? Esse casal? Porra, é a deixa que eu te dou. Esse casal... Diz, marido. Fala, marido. Relacionado. Relacionado. Ixi, ele falou ainda agora que ele sonhou com um negócio. Ainda bem que a gente tá com uma especialista. Eu sonhei com caranguejo. Ela vai nos dizer que cagada é essa, nos explicar aqui, porque eu tô até com medo disso. Não, né? eu sonhei com caranguejo. Aí o caranguejo diz que quem sonha com caranguejo, que existe, assim, uma instabilidade no relacionamento. E eu sonhei que eu estava cujo, vou falar a linguagem paraense, ovada. Ela, não, né? grávida. Quem é do Pará vai saber, assim, ovada. Coisa feia. Entendeu? Mas você não é paraense. Tá. E aí eu digo, que situação é essa que estamos nesse relacionamento? Mas enfim, eu vou apresentar a nossa convidada. Eu não vou deixar você apresentar nessa temporada. Eu tô em desvantagem agora nessa... Desvantagem? Lógico, duas psicólogas, duas mulheres, duas psicólogas, duas que mexem com relacionamento, casamento, casal. Vamos ver, o pau vai quentar agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vânia Celidoni, por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz com a sua presença, minha amiga. Ah, gente, agradeço. Silvia, Marcela, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar, Vânia? Vamos. Eu acho só um parênteses, que é um sinal, porque além de ser terapeuta de casal, ele sonhou com caranguejo e tá grávida, de repente, o sonho de vocês pode fazer algum sentido. Não, você vê que é interessante, né? E eu não lembrava que você era a primeira pessoa, que você vinha hoje, nada. Eu vi os nomes lá, mas às vezes eu não relaciono o nome com a pessoa. Aí eu fui com o caranguejo, eu queria ver o que tava relacionado. Falei, olha... E eu é que sou macumbeira, né? Não, tem nada de macumba, tem energia que você fala. Energia, tá vendo? Marvânia, brincadeiras à parte, que tu vai perceber que a gente é muito brincalhão nesse sentido. Mas como é que foi essa questão, né? Pra ir pra área de casal, psicologia... Então, na verdade, psicologia eu decidi na véspera do vestibular, né? Sério? Conheço alguém assim também. Eu não sabia. Eu queria trabalhar com pessoas, isso eu sabia. E aí eu gostava de pessoas, negócio, eu tava muito em dúvida entre administração e psicologia. E eu falei, bom, se eu quero trabalhar com pessoas, acho que eu tenho que ir pra uma área que estude profundamente esse assunto. E aí, mas na hora de escolher o curso, eu decidi, acho que é psicologia. E foi assim, né? Não foi nada que eu tava sonhando por muito tempo, nada disso. E casal, porque eu acho que desde sempre, assim, eu gosto disso, de falar com casais, falar sobre relacionamento a dois, ler sobre relacionamento a dois. E logo no início, porque quando a gente começa a carreira, né, a gente nunca vai nichada, né? A gente conhece um pouco de tudo, no geral, né? Trabalha com criança, adolescente, idoso, para poder definir com que a gente vai trabalhar. E eu falei, vou experimentar um pouco de tudo. E como eu já gostava desse assunto, dessa temática, eu falei, acho que é isso aqui, né? Quando comecei a trabalhar na prática, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria e tô aqui, né? E adoro mesmo, assim. Me sinto realizada, né? Na área certa. Em casa. Né? Eu vou linkar uma pergunta. Você é a minha convidada queridíssima. Eu quero olhar os seus vídeos. Eu falava assim, cara, eu quero falar com essa mulher, cara. Sim. Eu quero... faz a sua pergunta, eu vou fazer a pergunta. Tu já me atropelou hoje, nós estamos mudando de corpo hoje, né, Silvia? É porque eu não queria ser indelicado, cara, mas eu vou forçar o motor ali, vai. Tu vai forçar o motor? Vou. Vai, fala, pergunta pra... Em casa, porque é interessante isso. Claro. Com certeza você deve enfrentar isso dentro do consultório, né? Óbvio. As pessoas olham pra gente e acham que a gente é semideus, que a gente não se estressa, não manda ninguém pra puta que pariu, exatamente. Né? E o negócio não é assim. Não, Mas como é que é pra ti quando tem essa referência do outro, né? Eu acho que o nosso trabalho nos ajuda, porque ele ajuda a gente a desenvolver autoconhecimento. Então, a gente sabe um pouco do que é um temperamento, uma escala da personalidade. E aí, a gente consegue olhar para algumas dessas características e pensar, isso é personalidade, né? Isso aqui é temperamento. Perfeito. Mas não significa que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente ensina, né? Sim. Tem coisas que eu tenho dificuldade. Sim. Né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, na hora de administrar raiva ali. Eu tenho umas explosões que eu fico, meu Deus, pra quê? Eu acho que agora que eu tô grávida, com os hormônios é um pouco pior, né? Nossa. Mas nada que fira um valor também, né? Porque eu acho assim, a gente tem que ter um pouco de congruência, né? Eu não sou perfeita, a gente não é linear. Então, obviamente, nessa jornada da relação, eu erro, meu marido erra também, né? Mas eu realmente acho que a gente deve tentar se esforçar para colocar em prática um pouco do que a gente educa, né? Claro. Então, eu tento fazer isso, mas consigo sempre? Claro que não.
né? E tá tudo certo. Isso. Eu acho só que tem uns limites ali, né? A gente o teu tem uns marido, conflitos. ele trabalha contigo, né? Em alguns cursos? Não, eu vi umas fotos dele, até achei que ele estava junto contigo nos cursos. Não, meu marido não trabalha comigo. Na verdade, ele não gosta nem um pouco de aparecer. Sério? Ele aparece porque eu peço, né? Por favor, eu queria que fosse igual o Marcelo, né? Marcelo? Não, mas ela não pediu, é diferente. Aqui não é democracia. Né? Não, Não é democracia, eu sou o baixo clero. O meu marido, ele trabalha com combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no estado do Pará. Olha, que legal. Muito legal. E aí, por isso, ele fez uma live comigo. Porque eu falei, caramba, eu faço tantas lives sobre tantos assuntos e meu público é predominantemente feminino e eu nunca falei sobre essa temática. Como assim? Então, vem explicar algumas coisas pra gente. E aí, tira umas fotos, posta. Mas, vez ou outra, ele fala assim, ai, amor, não queria aparecer. Às vezes em story, né? Fala assim, um storyzinho, amor. Ele, ai, não, esse momento... Eu postei recentemente. Ele brincando com a Helena, a nossa feia, né? Ele falou, esse momento é tão meu com ela. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí apago. Ele não é muito de aparecer, não. Não, mas então, eu tô mais exposto por conta dela. É mesmo? Não, mas não parece, Marcelo, acho que tu sabe muito bem. Não. Ele, porque no fundo, ele tem um exibido dentro dele. Eu sou uma pessoa extrovertida. Mas como na minha profissão, na minha vida, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa antiga. Então eu vim antes da internet. Então essas exposições, elas não eram tão recorrentes ou tão, né, a grandiosidade que é hoje. Hoje a pessoa, se ela quiser, ela posta na rede social pra todo mundo ver, a hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso aí nunca existiu na minha vida. Sempre fui exposto de uma maneira profissional, mas também nunca dessa maneira. Quem tá me expondo mais é esse projeto que a Silvia desenvolveu e me indicou para o cargo, entendeu? E por conta de algumas coisas que a gente tá vinculado a esse tipo de coisa. Então a gente tá indo mais a eventos, participando de mais coisas que a publicidade e o marketing tá meio que interligado. Então acaba expondo mais a figura. Mas você respondeu a minha pergunta. Eu ia te perguntar sobre o que se você faz em casa. Porque é tão bonitinho o seu vídeo. 3 coisas para você não se separar. Eu falei, que bonito. 3 coisas para matar o marido. Não, mas você aprendeu com Ulisses. Você escreveu o livro. Picotar o marido em mala, dar paulada na cabeça do... esse daí. E aí vai vir da Flor de Lis. Como matar seu marido com os filhos. Né? Entendeu? Então é diferente. E aí, isso que eu ia te perguntar, se você em casa, porque você conheceu seu marido antes de se tornar psicóloga? Nossa, bem antes. Bem antes. Então, se você chegasse no meio do caminho e falar, puta, esse não é o cara que eu queria pelo autoconhecimento, porque é mais fácil agora, mas né? sabe de uma coisa que é interessante? Eu fiz, na época, algo que eu ensino hoje, né? E foi orientada por uma prima do meu pai, uma senhora experiente, anos de relacionamento. Ela falou assim, Vânia, você tá naquela fase... eu era adolescente isso. Você tá naquela fase ali de querer se relacionar e tal, eu vou te dar uma dica de ouro. Falei, qual? Ela escreve no papel tudo que você acha importante numa pessoa. Né? Tudo que você acha importante, que é justamente o que a gente fala hoje, né? Que assim, os valores, os teus valores, né? Sei lá, lealdade, transparência, comunicação, crescimento contínuo. E eu era muito nova, porque eu comecei a namorar o meu marido, a gente tinha 18 anos. Então isso foi lá com uns 16 anos de idade, né? Eu falei, tá bom. Aí eu terminei, ela falou, aí eu falei, tá aqui, né? Ela falou assim, então, aí agora você procure se relacionar com pessoas que são compatíveis com isso aqui. Porque você vai encontrar várias oportunidades. Mas tem porcentagem? Sim. Porque não vem tudo num pacote. Como assim? Não, mas todas as características. Claro. Ele vai relacionar e colocar como uma escala de valor também. Sim, mas se você colocar, por exemplo, 10 itens, às vezes ali 70%. A pessoa não vai entregar nunca tudo, mas tem algumas coisas das quais eu não abro mão, né? Que aí a gente chama de valor. Por exemplo, sei lá, leal, respeitoso, né? Eu pedi uma pessoa organizada, não veio, né? Então, tudo bem. Meu marido não tem um pouco disso. Ele tem dificuldade de pedir... Eu falei da minha falha, né? Eu vou falar dele, eu não deveria, porque acho que ele tem que falar. Né? Mas ele tem dificuldade de pedir desculpa quando erra ali. Minha orelha! Ele reconhece, ele até reconhece, mas ele tem dificuldade de verbalizar, né? De chegar e falar assim, amor, foi mal e peço tal. desculpa, assim. Vamos fazer uma terapia aqui. Porque assim, peço desculpa, não, assim. meu marido, ele tem dificuldade de olhar a vulnerabilidade do outro. Não, isso é verdade. Então, quando ele olha a vulnerabilidade do outro, aciona outro polo nele. E a gente que tá nesse
campo, a gente está muito exposto e está em contato com a vulnerabilidade. Quando ele vai para esse polo, nossa, ele bate num bagulho em mim, fudido, que aí eu digo para ele, você precisa olhar para isso, porque, claro, vai bater em todas as relações, né? Sim, com certeza. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de ver a fraqueza do outro e aquilo me irrita profundamente. Mas historicamente, historicamente avaliando, não, brincadeira, mas você consegue entender por que isso? Assim? Não, né? Não, porque assim, porque... Da punha, nós vamos economizar essa vamos aproveitar. O que acontece é que eu tenho essa dificuldade, mas não de ver a vulnerabilidade do outro e me irritar. É me irritar do outro aceitar essa fraqueza, essa vulnerabilidade. Então, vou dar um exemplo básico, bobo. Certo. A pessoa tem dificuldade em fazer um gerenciamento financeiro da vida dela. Sim. Eu tenho essa dificuldade. Sim. Várias pessoas têm. Sim. Agora, hoje você tem uma série de, enfim, ferramentas, pessoas que podem te ajudar a você não mais fazer isso daí. Ah, mas durante 30 anos eu fiz. Tá, mas a partir de agora você pode procurar. Esse engessamento somado à região que a gente se encontra, as características culturais das pessoas daqui da cidade, da região, coisa e tal, faz com que aquilo lá me irrite profundamente. Entendi. Entendeu? Então, a desorganização, enfim, de diversos setores. Mas eu vou te atropelar, marido, porque a Vânia, depois ela vai dar o cartão dela e tu vai lá no consultório dela. Eu não, Porque vamos aproveitar tudo hoje. Quem vem no cafezinho... É mimado. É mimado, né? Você me tirou do meio da sessão. Of the Champion, te tirei mesmo do meio da sessão, Tirou porque eu sei que a colega, o grande velho. problema é a gente tá trabalhando, as pessoas acham que a gente tem que dar consulta de grátis. Olha, gente. Veja o seu mimo, Gostei. né? Abra, Gostei. veja, porque quem vem no cafezinho é mimado, né? É Uma mesmo. das sempre coisas mimado. que a gente preza é uma escala de valor com relação de dar o caminho, o mimo, o aconchego. Essa linguagem psicológica de vocês. Tu já até fala assim, marido. Não, lógico, Legal. a gente é a média das pessoas que a gente anda. Eu ando 90% Olha. do meu tempo com você, você vai ter peso maior. Inclusive em linguagens da psicologia. Eu só sei PRF. Só. Ai, gente. Ah, PRF, Eu não sei onde eu coloco aqui. Só. Fica à vontade, amor. É. Vamos ver a Vânia abrindo seu mimo. Né? A gente é roubador de fotos de Gente, internet. rouba. são os amores da minha vida. Oh, meu Deus. Olha só. Eu Você e quer Maria café? Helena. Quero um pouquinho de café. Quero. Açúcar, adoçante, sem nada. Gente, sem nada. Sem nada. Põe na Olha. caixinha que as Põe na meninas caixinha. depois guardam pra eu você. vou Vou Faça o dia aproveitar. Tem vários mimos aí, Tem né? vários. Muito Vou obrigada, aproveitar. gente. Eu quero meu café também. Ah, eu também quero. O seu café é sem? Sem açúcar, Sem sem adoçante. açúcar. Ó, eu vou experimentar um que eu não experimentei ainda da Copenhagen aí, o orgânico. Nosso Ai, novo gente. patrocinador aqui agora de café. Olha, sabia que eu não me conformava, o tanto que nós já gravamos, a temporada que nós estamos, não ter um patrocinador de café. Não, mas agora já temos. Agora nós temos top ainda. Com as Copenhagen. marcas, todas as marcas é com top, né? Deixa eu estar que a galera tava torcendo pra tu estar nu hoje, mas tudo bem. Eu ia Depois vir de isso é uma roupão. outra. Olha, isso é foi uma no outra gongo, coisa. foi no gongo. Falei assim, eu vou vir de roupão, tinha até separado já o roupão. Como assim, gente? Porque, assim, nas outras temporadas, sempre os patrocinadores estavam me vestindo, trazendo os acessórios, e ele não tinha, né? Porque mulher é mais O fácil. patrocinador. Mulher bonita é mais fácil, né? Obrigada, meu marido. Eu sei que você me ama. E eu que tô Olha. na fase do modelismo já. Aos para- 60? Que aos 60? Faço meu PSA, tudo bem, mas não é de rotina já normal. Mas não é nada disso, mais de 60. Também não é assim. E aí agora ele tá com a Elos. Ai, Aí a que Elos chique. tá Não vestindo menos que a Elos. ele, entendeu? Que Então ele tá chique. se achando, Eu tô do Janequine. Muito obrigada, muito obrigada. Vânia, eu vou aproveitar e fazer a seguinte pergunta. Certo. Na tua experiência, o que se observa com relação da dificuldade dos casais, assim, dentro do consultório? Ai, gente. Então, uma coisa que me deixa, assim, sem entender muito é a dificuldade na comunicação. Né? Não é, Silvia? É. De falar ok, a gente tem várias explicações pra isso, né? Mas as pessoas às vezes falam, nossa, como eu falo que isso tá me incomodando? Como assim?
Ah, essa é a dificuldade de comunicação? Não, tem várias, né? Não, sim, mas assim, a pessoa não falar. Não falar o que ficar incomoda. Quieta, ela ficar não falar quieta. o que incomoda. Às vezes ela espera que o outro preveja, né? Então, Sim. mas é tão óbvio. Pois é, mas a gente tem que comunicar o óbvio. Ou então, eu não quero brigar, né? Essa ou comunicação. Eu não sei falar também. É. Tem muito disso, né? Ou não sabe nem o que é o sentimento, né? Não que tá sei o que eu tô borbulhando. sentindo. Exatamente. Então, tem muito disso aí. A pessoa vai acumulando. E essa bomba explode, né? Porque quando a gente não coloca pra fora aquilo que a gente sente, mas tem muito disso. Isso me surpreende muito, assim. Dificuldade na comunicação. Esse Eu não seria sei se um- tu observas também o não saber o que você quer. Não saber o que quer também. Falta de propósito, né? Na relação. Não sei se eu deveria estar aqui ou não. Tem isso também. Mas então já está relacionado assim, só para colocar como pilares, né? Como se fossem pilares principais, né? Essa falta de comunicação, Muito né? forte. A pessoa não se autoconhecer, porque ela não. Ai, gente, é você verdade. você só vai para um lugar onde você sabe qual lugar é esse. Sim. Então eu vou sair daqui e vou, sei lá, vou para casa. Eu sei que eu vou sair daqui do consultório, daqui da nossa gravação e vou para casa. Se a pessoa não sabe onde é a casa, ela não sabe para onde ela vai. E vale isso pro relacionamento também. Se ela não sabe o que ela quer da pessoa ou do relacionamento, ela não. E aí casa por quê? Fica por quê? Você sabe? Você entende? Eu acho que o que acontece aí, eu acho que esse problema, ele é lá no início, né? Quando você começa a se relacionar. Porque no início da relação a gente tem a paixão, né? Que ela é super intensa e tal. E nessa hora as pessoas elas olham muito pra essa intensidade. Elas não olham muito pra valor, compatibilidade. Elas não fazem essa análise básica, né? E aí você vai se movendo. Depois passa um tempo e você fala assim, essa pessoa não tem nada a ver comigo. O que eu tô fazendo aqui? Só que aí já se passaram anos. Não que isso seja um problema, tá? Não é. É falta de autoconhecimento. É falta, sei lá, de educação pra gente poder se relacionar hoje. A gente não foi bem educado pra fazer isso. Assim como a gente foi educado pra ter inteligência financeira, que você falou, inteligência emocional. E aí a gente chega num lugar que a gente fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí a gente vai voltar lá atrás, explicar, olha, aconteceu assim, como é que começa essa relação e tudo mais. Mas, Então, Vanessa, não é muito peso por um... Vamos colocar que a gente começa nossos relacionamentozinhos lá, né, bem novinho, 11, 12 anos, 14 anos, enfim. Né? Não é muita responsabilidade para o ser humano ele ter esse discernimento. Que nem você falou, chegou véspera de vestibular, você já lá pelos 17, 18 anos, você já não sabia o que você queria. Né? Então, o sentimento às vezes fica muito... E adolescente é muito, né, instável. Eu era estável, você e todos nós, né? Essa seria uma coisa. Outra coisa é... Não é muito mecânico você fazer uma listinha. Você não fica muito sniper, assim, de falar assim, não, eu quero um alvo específico para você achar uma pessoa. Eu acho que você tem total razão. Sentido. Entendi. Entendeu? É só isso que eu queria... Assim, vamos lá. É um peso. Mas a verdade é que, mesmo que seja um peso, eu acho que a gente tem que ser educado para isso. Porque o preço que a gente paga depois é muito alto. É igual a falta de inteligência emocional. A gente não é educado para lidar com as emoções. Nossa, mas não é muito pesado a gente aprender isso desde criança? Né? Não sei. Eu acho que a gente... Eu não sei se tu tem a sensação de que... É porque a gente é suspeita a falar. Porque a gente trabalha tanto com isso, pra gente assim... É natural. Beleza, mas eu entendo que seja, tá? Mas a gente precisa... Porque senão a gente vai pagar um preço muito alto depois. E não precisa ser mecanizado. É porque esse exemplo que eu dei foi como funcionou comigo. Sim. Mas o autoconhecimento ele não precisa ser assim. Papel e caneta, não. É uma análise que você faz de você aqui, ó. Por que você tá me incomodando? Me incomodou porque eu esperei isso. Putz, eu criei expectativa. E é Pode legal ser que natural. e o legal que você tá colocando, porque eu fiquei pensando aqui comigo, que é o grande momento de você se questionar. Né? E assim, as pessoas elas não estão acostumadas a se questionar. Né? E aí eu te digo até por experiência minha mesmo. Né? E aí com relação eu não tinha esse movimento de me questionar. Obrigado. Quando eu comecei o meu relacionamento com o Marcelo, embora eu já era psicóloga, né, que é aquele lance do casa de ferreiro, espeto de pau, eu só reproduzi o padrão de comportamento familiar. Sim. Que era o quê? Aí eu vou falar um pouco do meu processo psicoterápico, era fuga. Né? Então assim, fuga de sempre ter os relacionamentos. E eu não ia para essa escala de valor, porque a experiência familiar não me trazia isso. Então eu achava que estava normal. Embora
ia pra terapia, fazia o workshop, mas chegava na hora. Então, assim, muito do nosso relacionamento, ele forçou o motor comigo. Sim. De me expor, de colocar. E isso foi legal porque a gente teve essa junção. Né? Claro. Mas eu acho que o gatilho é se você tiver essa oportunidade de se questionar, como você colocou, né? Por quê? Aonde? O que eu quero? O que faz sentido? Sim. Acho que já é um caminho. Eu acho que sai desse robotizado. Sim. Não, porque Né? você tem que pensar o seguinte. Eu falo da idade, né? Você vai tendo experiências na sua vida. E eu sou, como eu sou antigo, é que eu vi esse termo com o Hassum. E eu achei muito bom, né? Você não é velho, você é antigo, não é que você é Não é fóbico. velho. Não, é que você vem de uma outra época, né? As experiências também fazem você mudar a maneira de agir. E se você não tiver essas experiências, e as negativas principalmente, você também não vai saber a escolha, o caminho que você vai seguir. Então, eu acho importante você errar. Você tem que errar. Né? Claro. Muito importante, na verdade, né? Se tu elegesse um pilar, né? Tu falaste a comunicação. Comunicação. Qual seria o outro pilar de dificuldade dos casais que tu identifica também? A falta de autoconhecimento. Autoconhecimento, realmente. A falta de educação para o relacionamento. Eu acho que se eu pudesse escolher um, eu falaria, assim, para mudar, né? O cenário. Assim, mano, o que pode ser importante para mudar? Eu acho que a gente ser bem educado para poder se relacionar. Perfeito. A gente não sabe quais são os nossos valores, a gente não sabe quais são os tipos de temperamento. A E gente quem não você sabe, quer ser, né, pra sua família. A gente não sabe quem você exatamente quer qual é ser o teu pra você. propósito dentro do relacionamento a dois, verdade. quais as escalas, sei lá, da tua personalidade, tua linguagem de amor. É muita coisa, a gente vai falar isso para Então, é muita coisa, mas não dá pra simplificar. Olha, eu já vi, eu Não. atropelei. Como vou simplificar a vida? Não, simplificar meio assim, que... sei lá, que nem um time de futebol. Tá pensando Bom, que é pegar a broca lá e meter na boca? Não, Não, é simples. É simples. Meu querido Max tá aí, é simples, né, Max? É simples. É simples, falar, tranquilo. Né? Não, simplificar no sentido assim... sei lá, pessoas assim que tem gosto, por exemplo, gosto. A pessoa coloca gosto. Se a pessoa gosta mais de balada e eu sou mais caseiro, coisas assim. Tentar simplificar nos blocos maiores, não tão pequenininho. Mas às vezes você nem sabe que você gosta daquilo. Você não gosta? Você Por exemplo, gosta você foi me apresentando coisas que eu fui sabendo no processo que eu gostava, mas eu não sabia que eu gostava. Isso. Então. E se você fez toda a cagada do mundo? Casou com comunhão parcial de bens. Toda a merda. Lá vem os meus traumas. Fez toda a merda. Você acha que o casamento, o relacionamento, o namoro, Tá enfim... fudido? Não, tá fudido, já fudeu tudo. Mas eu tô falando, tem conserto? Existe conserto? Ai, meu Bom, se os dois estiverem muito comprometidos com a mudança, a gente já viu coisas antes e depois. Sim. As pessoas às vezes falam assim, eu não acredito na mudança. Gente, a gente tem plasticidade Eu cerebral. vejo. Não, mas calma, mas isso é Só tem comprovado que- cientificamente, não sou eu que falo. A plasticidade cerebral tá aí pra isso. A gente consegue mudar, né? E a gente tem mecanismos cerebrais pra isso. Não sou eu que tô falando, não é uma opinião pessoal. Apesar do dado empírico provar que sim, né? O nosso dia a dia prova que sim. A gente vê isso todos os dias, acho que é por isso que a gente acredita tanto nisso. Mas a pessoa tem que estar comprometida, porque a maioria das pessoas, ela quer mudança, mas ela não quer mudar. Por isso que as pessoas são descrentes isso da aí. mudança. Né? Não, então, porque mudar dói, né? Dói. Então, você mudar a maneira de você agir na vida, tenho certeza que isso funciona. Certo. Você tem que fazer isso para você crescer, Certo. para você evoluir, desenvolver. Mas quando nós estamos falando de relacionamento, são características das pessoas que elas vão querer tentar mudar. E aí a história do leão. O leão ele tem um instinto felino, de caça, se ele ter com fome, ele vai comer, coisa e tal. Esse instinto que é da pessoa, é natural da pessoa, ela não vai tolir aquilo lá, ela não vai ceder. Opa, essa eu quero ver. Não, eu falei que eu ia espremer a Vânia hoje. Essa eu quero Não, sabe ver. por quê? Porque você abrir mão de algumas coisas, Sim. fazer concessões, Sim. tem que acontecer no relacionamento. Vou até Não virar a só Vânia pra pessoal, olhar pra relacionamento cara dele. profissional, enfim, de um monte de Perfeito. coisa. Isso aí tudo bem. Agora, você ficar se escondendo. Então, por exemplo, a Silvia é uma pessoa extrovertida, entendeu? Ela tem uma risada, pra mim, é charmosa. Educada. Tem gente que fala. Tem gente que acha. Que nem a risada daquele meu amigo do grupo, né? Ele vai colocar a risadinha do amigo no meu grupo. Tem gente, por exemplo, que não vai. Fala assim, eu odeio essa sua risada. Certo. Quando você dá essa risada em público, é mal educado, coisa e tal. Ela vai
segurar isso daí só pra não desagradar o parceiro. Certo, mas calma aí, que a gente tá falando de coisas diferentes, tá? Tu estás falando da natureza dela. Tu tá falando do temperamento dela, do perfil psicológico dela. Isso. Não dá pra mudar isso. A gente nasce e morre com o mesmo perfil psicológico. Então eu tenho um perfil psicológico parecido com o da Silvia, por isso que a gente se dá bem. Vocês são. Deus que me. Mas aí. Ou seja. Aceita ou não aceita? Ou você. A gente não vai mudar. Aceita, não dá pra mudar. marido. Porque aí, realmente, você tentar mudar isso, você não consegue. E aí você começa a se anular. E aí a gente começa a ser uma pessoa que a gente não é. Aí a gente vai ficar infeliz. Porque eu quero dar gargalhada alta. Mas aí eu tô sendo reprimida aqui o tempo todo. Mudar a natureza é terminantemente proibido. É o outro que tem que saber se ele está disposto ou não a lidar com aquilo. A gente tá falando de outras coisas que não estão relacionadas à natureza, tá? Por exemplo, não sei, desequilíbrio das emoções, né? Você na hora da raiva, tudo bem você sentir raiva. É que não tá tudo bem você explodir, agir de maneira agressiva, hostil. Isso dá pra você mudar. Isso você tem que melhorar. Mas agora, se você se relacionar com uma pessoa introspectiva, você não pode querer que ela seja super, hiper, mega comunicativa, chegue falando com todo mundo, porque ela vai começar a ficar sufocada. Então, a gente fala de mudança, não de natureza. A natureza tem que ser respeitada, né? Mas de comportamentos que realmente são ajustáveis. Mas então, existe uma confusão, né? Porque o casal tá totalmente desequilibrado, mas tá desequilibrado, na maioria das vezes, nesses aspectos. Que nem essa sua risada me irrita profundamente. Não tem como. Se me irrita profundamente e ela não vai mudar a risada, então, lógico, uma maneira bem simples, né, de colocar as coisas, é sinal que esse casal ele não pode permanecer junto, né? Nesse caso, não. Porque são coisas incompatíveis. Imagina, se você vir falar pra Silvia, então, Silvia, não me identifico com essa tua risada. Tu és comunicativa demais, isso me assusta. Sei lá, vou criar uma situação. Você é biscate. Você é muito dada. Chega chegando, fala com todo mundo, né? Eu quero ficar na minha e tal. Então, desculpa, e você realmente tem que saber o quanto você está disposto a pagar esse preço emocional, né? Ao lidar com o jeito dela. Ela pode tentar, mas ela vai sofrer. A gente sofre quando a gente fala. Exatamente. Ela vai sofrer. E aí não dá. Isso realmente é assinar um contrato com a tristeza, né? Com a angústia. Sabe outro fator que eu vejo também de problema com os casais? Sexo. Sim, com certeza. Porque tem a incompatibilidade sexual, não é? Não, às vezes a pessoa nem sabe o que gosta sexualmente falando. E comunicação também. As pessoas, elas não se conhecem. Tem muito isso, né? Falta de autoconhecimento, do prazer mesmo. Eu acho que tem uma responsabilização, às vezes, do outro. Sim. Né? Às vezes eu escuto muito, eu lembro de uma cliente minha, que ela falou assim, ela perdeu a virgindade com um namorado, um marido na época, enfim, sei lá, alguma coisa assim. E ele com ela. Então, eles não tinham experiência e tudo mais. E aí eles terminaram, e ela começou a se relacionar com um cara que era muito experiente. E ela falava assim, mas ele me leva às alturas, alguma coisa assim. Eu falei, pois é. Mas não é só responsabilidade dele fazer isso. Perfeito. É responsabilidade sua comunicar o que te leva às alturas também. Sim. Né? Senão você ficava jogando muita culpa pro outro. Porque ele não... Mas se você tem autoconhecimento de prazer, você sabe falar, é isso que eu gosto. Perfeito. É isso que eu não gosto, né? Se você tem posicionamento, porque as pessoas têm constrangimento de se posicionar. Sim. Aí você sai de uma relação sexual, foi ótimo pro outro, pra você foi péssimo, e você tá tudo bem, não tá tudo bem. Então assim, é uma relação, é uma troca. Tem que ser bom pra você, tem que ser bom pra mim também. Então, todo mundo tem que chegar ali, entendeu? Sim, é um problema muito... E as pessoas não falam muito sobre isso, né? Eu não sei, aí eu Vocês julgo. convidaram uma sexóloga, Mônica, maravilhosa. Sim. Ela já fez várias lives comigo pra gente poder abrir a mente das pessoas pra isso. Sim, porque sabe o que eu vejo? Assim, eu acredito que é pela região. Né? E aí essa comunicação de falar do sexo vira meio um tabu, não sei se é porque a nossa capital é provinciana, tal. Às vezes eu fico me questionando nisso. Não. O sexo sempre foi um assunto de tabu, polêmico, e hoje a gente tem informações estúpidas perto da minha época, por exemplo. Sim. E mesmo assim, os erros ainda eles são recorrentes. Existem. Pois mas eu fico pensando... Eu já me assustei muito com você. Isso já, lógico, tu foste abrir a caverna. Eu fico abrindo as caixas de Pandora, aí depois Pandorra, que me fala no francês Pandorra. É o preço. É o preço. Não, mas tem umas que eu fecho rapidamente. Mas só que é o preço. Não. É o preço. Quem mandou me levar pra missa? Não. É o preço.
E aí, o que eu fico pensando é nesse quesito do você conhecer, né? E não é que a tua mãe também vai te ensinar a ser uma biscate, porra. Sim. Mas é no sentido de você, vamos supor, aí eu trago uma experiência que já aconteceu com a gente, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Calma, não vou falar da casa de swing. Eu tô falando com relação, por exemplo, minha filha, né? Ela tem 9, vai fazer 10, né? E a gente tem câmera na casa. E teve uma vez que eu abri a câmera e eu vi ela no travesseiro. Aí eu percebi aquilo, eu digo, putz, dependendo da minha abordagem, como eu estiver com ela, isso vai a paralisar para a relação sexual futura ou não. E aí, claro, só que aí é difícil para mim, enquanto mãe, ver, ter que tomar um discurso acolhedor, explicar e não vir o pavor. Sim. Né? Então, é aquele momento que você vai laicar. Claro que eu não fui reforçar o comportamento, você tem que fazer, que não sei o quê. Não. Mas eu disse, meu amor, isso é completamente normal. Só que você precisa tomar cuidado, colocar... Então, eu fui orientando. Eu não tive essa orientação da minha mãe. Que provavelmente ela não teve a orientação da mãe dela e a mãe também não. Então, eu fico pensando, às vezes, essa comunicação não é que você vai colocar liberal, mas o poder conversar. Sim. Né? E eu acho que isso leva pra vida 2, né? Com certeza. E essa conversa ela é muito importante. Quando a gente começa a entender o longo prazo, a gente começa a se desprender dos nossos próprios preconceitos, né? Eu lembro de uma cliente minha, eu vou lembrando de casos aqui, eu vou falando, né? Que ela não teve essa educação, ela não teve essa conversa. Então, ela não teve esse desenvolvimento do autoconhecimento, né? Do prazer sexual. Então, ela transferia isso para outras pessoas. Olha. Ou seja, ela se envolvia muito com várias pessoas. Não é uma crítica a isso. Porque tinha uma disfuncionalidade ali, tá? Sim. Ou seja, ela transferia isso para outras pessoas porque ela não conseguia se entender, se conhecer, porque isso foi reprimido na infância, na adolescência dela ali, entendeu? Então, aí ela, obviamente, ela tem a necessidade, como ela não se educou e não foi educada, ela jogava essa responsabilidade para outras pessoas. Então, a longo prazo, e emocionalmente falando, ela sofria muito, né? Porque, enfim, nessa jornada ela conheceu várias pessoas e tal. Quando a gente entende o longo prazo, a gente começa a se desprender mais dos nossos próprios preconceitos, porque não é fácil. Com certeza. Né, pra gente, assim. Vânia, quem procura mais a terapia, o marido ou a marida? Olha, mulher ainda, né? Mas hoje eu tenho assim, eu não tenho 50 por 50. Mas o meu percentual de cliente do sexo masculino é muito maior do que quando comparado com o início, né? Graças a Deus. Isso é um assim. negócio que me surpreende. E não também. É pequeno, não. Não é pequeno, não. É pequeno, não. O mundo mudou, já mudou. Não tem, é pandemia. Não. Pandemia foi só lógico, uma coisa muito gigantesca para a história da humanidade, que mudou uma série de questões, mas eu acho que ela não mudou uma série de questões. Na verdade, a pandemia, ela adiantou algumas mudanças que acelerou, né? Casal homossexual é muito diferente do casal heterossexual, ou os sentimentos, padrões, as coisas, é exatamente o mesmo. É a mesma coisa. Só que muda os gêneros que são diferentes, né? Ou existe um tipo de relacionamento, por exemplo, homoafetivo, ele é mais intenso. Ele tem alguma diferença do heterossexual ou não muda? A gente tem as mesmas demandas, né? Medo da rejeição, medo do abandono, dificuldade na comunicação. Então, pra mim, eu realmente não vejo diferença. As demandas são as mesmas. A gente trabalha as mesmas variáveis ali. E a porcentagem de separação da terapia é maior, é grande ou é pequena? Porque vamos ver se minha visão pode estar, sei lá, equivocada. Mas eu tenho a impressão que a maioria da terapia de casal é para mostrar pro casal que eles não devem ficar juntos. Eu acho que tá... Bom, depende muito, né? A minha leitura. Então, aqui comigo, não. Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho... Eu acho que quem quer se separar vai no advogado. Quem vai no psicólogo, ele quer restaurar aquela relação, né? Perfeito. E a maioria das vezes, porque a gente foi bem educado para poder se relacionar, as falhas, elas têm as brigas por
quebra de lealdade, de desrespeito. Mas, no geral, é porque a pessoa não sabe comunicar bem, lidar com as diferenças. A gente vai educando, e a gente vai restaurando. Então, assim, no meu percentual, a gente tem mais restauração. Isso não significa que a terapia de casal, ela é sempre para restauração. Não, porque a terapia de casal, ela vai te ajudar até autoconhecimento. E, às vezes, você pode chegar à conclusão de que, eu não tenho que estar nesse relacionamento mesmo. E aí, você toma a decisão que você quiser. Porque a decisão, ela é do cliente, não nossa. Né? Então, esse percentual que eu vejo não é o oposto, na verdade. A gente tem mais restauração, né? A terapia ela não é só para mais conserto do que para ela entender. Né? Se você até que ponto está esse relacionamento, o que serve ou não para você, né? Sim, exatamente. Então, engano quem vai para terapia achando que vai colar, né? E que vai resolver. Né? Às vezes você vai se conhecer e você percebe uma determinada demanda sua e você diz, caraca, sou eu a merda no processo. É isso mesmo. E você já teve algum caso assim, diferente, alguma situação diferente? Tipo, a terapia de casal eu acho que é uma categoria ou uma especialidade da psicologia bem difícil, né? Tem vários outros, mas essa eu considero difícil. Mas complicando mais... Você já teve alguma situação de não ser um casal, ser um trissal? Ah, sim, sim. Mas são exceções. Mas tem, sim. Sabe o que Porque aí já não são duas, já são 3 pessoas. É que nem você ter um sócio, agora tem 5. Não é regra, é exceção, né? O que tá aumentando mais o número é de relacionamento aberto, né? A faca, né? Eu sou uma pessoa antiga, tem que ser relacionamento à faca. Nem todo mundo, muita gente, o que eu percebo sobre relacionamento aberto é que muita gente tá abrindo a relação, mas não tá preparada pra isso. Sim. Você não sabe o que você tá fazendo, entende? Mas ainda são exceções. Não vou te dizer que são a regra, porque, bom, pelos meus números não. Já tá existindo, sim, né? Já. 10 anos atrás. O relacionamento aberto. Né? Há 10 anos atrás. Não existe isso na minha vida. Vou deixar em vídeo, não existe isso na minha vida. Na minha vida? Na minha Eu vi que ele ficou até nervoso na minha vida. Né? Os swingers, né? Que também que é um tipo de relacionamento aberto, não deixa de ser. Sim. Né, combinado. E é legal, até fazendo um link disso, a gente viu um filme. Peraí, marido. Te entrega pra oportunidade, a experiência. A gente viu o filme. Como era o nome do filme? Não era Se Descobrindo. Era numa casa de swing. Tá na Netflix, né? E aí é interessante que vai colocando vários casais ali, só que cada um o que deseja, o que quer, o que é a relação. E é muito bacana a forma como o filme foi retratando, né? A questão do relacionamento. Porque você pensa que é meteção. E não é, você se surpreende no meio do processo. Tem a meteção, ok, mas você se surpreende no processo com relação à questão do emocional. É porque mostra vários tipos de casais que vão para essa casa de swing. Só que daí, lógico, no filme mostra cada tipo de casal, porque eles dividiram os questionamentos, as perguntas que os casais têm e vai numa casa de swing para encontrar as respostas. Perfeito. Então aí são inusitados, coisas diferentes. E aí não seria cada episódio, mas cada casal desse, que é uma historinha paralela, né, mostra um conflito. Né? Sim, então é isso que foi legal por causa disso, né? E o bacana, eu acho assim, o acordado não sai caro, né? Se você, enquanto casal, é acordado um relacionamento aberto e tá tudo bem pros dois, legal, né? Sim. Se não tá tudo bem pra um dos dois, precisa se rever. Não, mas a Vanessa tá falando que o problema, a gente volta lá no início. A gente volta pro autoconhecimento. Às vezes a pessoa entra num tipo de categoria desse tipo, e aí ela se surpreende com o parceiro. Sim. O parceiro, eu vou dar um exemplo, o swing. O parceiro se identifica com o swing e o outro não. Sim. E aí você já está no meio de um processo e aí criou uma confusão que na verdade não estava existindo. Você estava na sua casa, relacionamento tradicional, convencional, e aí você chega, leva a pessoa para o mundo do swing, ela adora e você vê que não é bem para mim. E aí começa um outro conflito, né? Por isso que eu falo que a consciência ela é super importante. Você não tem que tomar essas decisões porque você... Vamos trazer algo diferente para a relação. Mas acha legal. Tá na moda. Assim, eu acho que a ideia não é você não tem que fazer isso. Perfeito. Quer dizer, você tem que fazer o que você quiser, mas pelo que a gente percebe, né, empiricamente falando, porque você precisa de algo diferente para poder melhorar a relação,
Às vezes você não precisa de algo diferente. Você precisa se conhecer o outro, aparar algumas arestas. Eu acho que você tem que ir pra esse lugar ou qualquer outro lugar quando você tiver consciência. Eu quero. Sabe aquela sensação de, tô afim. Não porque eu quero tentar ajustar a relação fazendo isso. Não, porque eu tô afim. Então, por isso eu vou. Contrato uma garota de programa pra dar satisfação pro meu marido. Chega na hora, não dou conta de ver ele comendo a tiazinha maravilhosamente bem, né? Não, é porque assim... Porque é como você falou, né? O relacionamento, até na sua vida, até você mesmo, independente de ser relacionamento amoroso, né? Você passa por fases. Sim. Né? Então, o relacionamento também vai passar por fases. Claro. Eu até vi eu não sei nem porquê, porque eu fico fazendo as coisas pra Silvia, e aí eu acabo passando por temas que não fazem parte da minha área, mas eu acho interessante. Aquela 4 estações, que foi até um curso que você deu, coisa e tal, e realmente essas 4 estações dentro da psicologia de um relacionamento eu achei fantástico. E tem o inverno, então você vai ter uma época de inverno, vai ter uma época de verão, que é mais quente, né? Eu achei muito, muito legal essa metáfora que eles fizeram, e que é bem assim. E, na verdade, como é uma fase, não é que tem alguma coisa errada. É simplesmente uma fase, que nem você, criança pequena, agora tá esperando mais um filho. Claro, é uma fase do casal. Que, sei lá, talvez esfria um pouquinho mais o relacionamento sexual. Sim. Não tem nada de errado. Aí a pessoa quer introduzir, tem que colocar alguma coisa pra apimentar a relação. É isso aí. É isso aí. Por isso que a gente tem que entender a volta pra tomada de consciência, né? Que momento eu tô vivendo? Porque aí eu não fico desesperada, de fato. Eu tô no momento que gestação, filho pequeno, obviamente a frequência sexual diminui, né? Sim. Ou não, né? Porque eu engravidei. Tem essa lenda aí também. Ou não. Não peguei essa fase na minha vida. Porque eu tô com uma filha, porque o Marcelo não sabe, mas eu tenho uma filha que vai fazer 1 ano agora. Então eu engravidei quando ela tinha 8 meses, né? Por isso que eu tô brincando. Porque as pessoas falam assim, porque depois que você tá ali, né? Depois com o bebê pequeno e tal. Mas, a frequência sexual, pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, vai depender de cada casal. Mas quando você entende isso... agora, não, sem brincadeiras. Sim, a frequência sexual no meu relacionamento diminuiu com criança, por a logística e tal. Mas a gente entende isso. E tá tudo bem. Então não é algo que a gente fica preocupado e tem que trazer alguma coisa diferente. Porque a gente compreendeu. É a tomada de consciência. Quando o casal não entende isso, o medo aumenta, né? Ai, meu Deus, será que... Aí começa a ver desconfiança, insegurança. Aí às vezes não tem uma conversa transparente. Então, isso acontece. A relação é cíclica, né? Ela não é linear. E é importante a gente entender cada uma dessas etapas. É igual quando a gente sai da paixão, que é outra coisa que a gente vê muito na terapia, né? A pessoa sai da paixão. Gente, graças a Deus, a gente sai da paixão. A paixão é aquela coisa intensa. Eu não sei, lembra do momento que vocês estavam apaixonados? Vocês faziam coisas que não dá pra gente fazer hoje. Não dá. Não dá pra gente fazer hoje, né? É assim, o Marcelo ficou meio confuso. Porque que deu uma pane aqui. Mas é verdade. Mas não dá pra gente fazer hoje. Se a gente viver-se na paixão, a nossa vida seria uma verdadeira loucura. Sim. E, obviamente, aquele momento passa. E aí, muita gente confunde isso, porque não entende. Pensa assim, ai, meu Deus, será que acabou o amor? Não, gente, foi pra um outro tipo de amor. Você saiu do amor apaixonado, foi pro amor companheiro, que é menos intenso, e tá tudo certo. Aí, agora, esse amor exige algumas coisas. Você vai ter que alimentar algumas coisas, né? Quanto dura uma paixão? Quanto tempo Então, em média, 2 7 anos. dias. Em média, 2 anos. 7 dias. 7 dias. 7 dias. É uma média, né? É uma média. semana em Salinas. É isso? Eu acho. Quanto? 2 anos? Pode durar até 2 anos, em média. Vânia, eu vou te colocar um negócio no sentido assim, tu acha que pra pessoa se colocar pro parceiro, precisa ela tá trabalhada com a autoconfiança? Eu vou te dar o seguinte exemplo. Com certeza. Sou HIV positivo, sou homossexual, eu vou me relacionar. Falo ou não falo? Será que essa pessoa, para chegar e colocar para o parceiro, ou não, isso está relacionado com a autoconfiança, segurança, ou tem outros elementos que mistura e... Eu acho que sim, né? A gente tem várias coisas. A gente tem o preconceito, e isso faz com que as pessoas criem uma resistência, obviamente, né? Que é muito triste e tudo mais. Mas é muito influenciado pela autoconfiança. Você sabe que
Quando você tem uma boa autoestima, quando você tem uma boa autoconfiança, você sabe quem você é, você sabe das coisas boas que você tem, você sabe que se aquela pessoa não se interessar, se ela te resumir aquilo, né, você não aceita aquele lugar onde ela te coloca, porque você sabe do seu valor, entendeu? Quando você tá nesse lugar, você tem menos medo, né? Você tem menos receio da rejeição, do abandono, etc. Né? Porque eu acho que o medo do abandono, da rejeição vai acontecer porque, socialmente falando, é essa construção que a gente tem, né? Da exclusão, da rejeição e tudo mais. Para uma pessoa que tem HIV, por exemplo, né? Mas quando ela tá com autoestima, autoconfiança, isso ajuda muito no posicionamento dela, sem dúvida alguma. Porque eu vejo. Eu trouxe esse exemplo porque eu vejo. Variável, né? Até do sexo, né? De repente, do que você, o que te atrai, de como colocar. Eu trouxe essa tônica, porque assim, é interessante que essa problemática, eu não sei se tem percebido isso dentro do teu consultório, mas eu tenho percebido dentro do meu consultório, né? O quanto tem casais hétero nessa conjunção. Quanto tem casais homo, né? E o quanto tem casais, assim, que homossexual, que eu coloco, que tá muito bem brigado, chega e fala, mas que tem situações que não fala. Tem casais hétero nessa conjuntura onde um tá mais resolvido que o outro ainda tem aquele tabu, o receio. Os dois têm situações de dois estarem bem resolvidos, legal. E é interessante quando tu vai falando de cada um. Né, do se colocar, como tu trouxeste, né, a autoconfiança, você tá bem resolvido, e o quanto o outro olha esse julgamento do externo, mas na verdade é mais interno, né? Sim. É porque são temas sensíveis, né? Você citou o caso do HIV, por exemplo. Realmente não deveria ser. Não deveria ser porque é uma doença tão controlada hoje, uma doença tão... Porque como se tiver, qualquer outro tipo de doença que você tem que tomar um remédio constante, né? Então não deveria ser, mas tem ainda o preconceito e vai ter, claro. até ter a cura disso daí, ou acabar a humanidade, vai ter. Mas tem outros temas, por exemplo, impotência para o homem. Perfeito. Também, você chega numa certa idade, né? Depois dos 60, né? Segundo os meus amigos, né? Que aí você começa a se relacionar com uma pessoa nova, uma outra pessoa, né? E aí tenta esconder esse problema que é na sua vida e você tem que se preparar para ele. Não é assim, vamos transar agora se o cara tem um problema mais sério de potência, de ereção. Ele tem que fazer um preparozinho químico ali, psicossocial, entendeu? Colocar uma vela, umas pedras, fazer uma oração, mandar uma oferenda pra Iemanjá, entendeu? Aí o pau canta. Não canta, mas canta. Dá um piu lá, dá um piu-piu. Mas canta. Então esses temas, é difícil você ver se você vai... Não sei se você precisa ter um pouquinho mais de confiança no relacionamento para poder abrir, né? Aí que tá. Eu acho que por trás de todas essas questões, a gente tem a autoestima, a gente tem a autoconfiança. Porque, então, todos nós vamos ter disfuncionalidades diferentes, né? Mas quando eu tô com uma autoestima no lugar, eu sei que não me resumo aquilo. Porque eu sei dos meus valores, eu sei do meu significado, entende? Então eu não aceito que ninguém me resuma aquilo. Perfeito. Porque eu sei das qualidades que eu tenho, do quão importante eu sou, relevante eu sou. E aí eu não tenho medo de me posicionar. Eu sei, no final das contas, também que aquela pessoa tem disfuncionalidade. Eu não resumo aquela pessoa aquilo. Isso só quem consegue fazer é uma pessoa que tá com uma autoestima no lugar. E os números mostram que a gente tem mais pessoas com baixa autoestima do que com alta autoestima. Sim. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então essa é uma demanda muito frequente. Mas por que isso acontece, Vânia? Porque é mais para baixa estima e menos para autoestima. Vamos lá. Beber uma água até. Obviamente que a gente tem origens diferentes. Por isso que a gente faz uma boa anamnese, que é esse resgate histórico de vida, né? Mas vamos pegar um exemplo muito comum. Histórico de rejeição, né? Então você, sei lá, teve pais ali, ou que te abandonaram, ou que não eram tão afetuosos, né? Ou um histórico onde você teve aquela rejeição social, né? No teu grupo de amigos, você não foi aceito. Todos nós passamos por isso. Quem nunca vê um histórico de rejeição, quer tirar a primeira pedra.
Todos nós, de maneiras diferentes. Mas a gente teve. Por isso que a gente tem que ser. Por causa dessas rejeições. A gente tem que ser educado para poder lidar com a rejeição. Olhar a rejeição numa outra perspectiva. Talvez a rejeição não seja algo ruim, seja uma coisa muito boa, porque filtra as pessoas com as quais você vai se relacionar. Perfeito. Né? No final das contas, a gente tem que entender a rejeição numa outra perspectiva e educar os nossos filhos para isso, porque eles vão viver isso, visto que nós vivemos isso. Não, porque a rejeição é o não. A vida fala assim, não. Vários não. Você não por exemplo, você não tem o poder de ter todas as pessoas que você quer, por exemplo. Sim. Então vão ter umas que não querem você. É isso aí. E beleza. E você não quer todas as pessoas. E você também vai exercer a rejeição. Você acha que tem que te querer, né? Exatamente. Não é verdade? Mas a gente não sabe lidar bem com isso, né? E aí o que acontece? A gente vai achando que o problema é com a gente, né? Acho que não sou interessante, acho que não sou bom o suficiente. Porque se eu fosse, eu teria o amor do meu pai, eu teria a amizade dessas pessoas, eu estaria nesse grupo, nesse lugar, e eu vou internalizando essa ideia de que eu não sou bom o suficiente. Então, qualquer movimento do outro, que não significa necessariamente que ele está me abandonando, ou é uma crítica a mim, mas eu entendo como isso. Porque, historicamente, fui programada para pensar dessa forma. Então, essa é uma das grandes explicações para essa fragilidade na autoestima. Perfeito. E quem é a Vânia? Hoje eu mudei, né? A Vânia pequenininha. Eu não trouxe a pergunta no início. Mas quem é a Vânia, né? Em casa, gente. Da Helena, do maridão. Olha, eu tô num momento muito mãe, né? Então, eu sou uma mãe apaixonada. Eu sou uma esposa apaixonada também. Quando você pega assim na barriga, que me lembra. Então, eu tô aqui assim, sempre, né? Eu adoro tá grávida, assim, né? É sério? Gosto. Olha... eu não sei, eu vou chorar. Nossa, sabia que... Você tá grávida chora. Grávida chora, fala de filho. Não, acho que eu sou uma mãe apaixonada, uma esposa apaixonada, uma profissional que realmente se sente realizada naquilo que faz. Sou uma irmã amiga das minhas irmãs, eu sou uma filha presente ali com os meus pais. Nossa, eu sou... tantas coisas. Difícil essa pergunta. Cozinha bem. Cozinho. Olha, Vânia chique, tá vendo? Nossa, eu achei que ia pegar ela agora. Cozinho. Pô, a mulher é super mãe, é super caseira, mulher maravilhosa. Não, mas eu tenho defeito. Vou pegar essa mulher. Ela falou a vulnerabilidade dela. Ela disse que ela também se irrita. Verdade. Não, mas todo mundo se irrita. Não, mas sabe o que acontece? Facas, não, vamos falar de mim, das minhas disfuncionalidades, só pra não ficar floreando, né? Porque senão você vou casar com ela. Essa mulher, onde estava essa mulher, cara? Não, eu sou a filha mais nova, né? A minha família brinca, a minha família fala isso pra mim, né? Eu sou a filha mais nova, então eu fui a bebê da casa, né? E aí eu fui mimada pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelo meu marido. Meu marido também não ajuda. Isso é bom por um lado, porque a gente... tem certeza do amor e tal, mas isso, durante muito tempo, foi um problema no início da minha relação, porque aí eu tinha uma baixa tolerância à frustração, né? Quando as coisas não eram da maneira como eu queria, mimadinha, Exatamente. Você é muito mimada por mim. Isso é mentiroso, já fui, agora não, agora eu tenho que Eu continuo sendo, mas eu tenho uma tolerância, obviamente, né? A minha não dá. filha, eu forço o motor com ela, eu frustro ela. Sim. Porque ela é a rainha da casa. Sim. E aí a gente dá uma forçada no motor com ela. Eu com ela também. A minha cachorra mostrou que ela é muito mimada nesse final de semana. Como, Tchelo? A gente foi num pet shopping grande, novo, pra ver lá, enfim, né? E aí tinha uns filhotinhos. E da raça dela. Aí nós chegamos perto, assim, com ela, assim, ó. Por exemplo, vamos ver a reação dela, né? Tipo, ela vai pegar mais um, né? E ela fez assim, ó. Uma cara de nojo, tipo, não vai pegar, não. Sou só eu na casa. Não é isso? Até a cachorra. E a gente às vezes brinca numa de gravidez lá em casa, que nesse nossa, as crianças, grávida. Os meninos são mais adeptos, né? E dizem, que legal. A minha não. Não, porque mas a tua é a mais nova? Não, é porque. É porque. Mas ela é a única menina? Não, porque assim, nós viemos de relacionamentos diferentes. Talvez, né? Não, porque nós viemos de relacionamentos diferentes. E aí os meninos não ficam em casa, eles não moram na minha casa. Eles vêm esporadicamente, eles vêm cada 15 dias. Mas não é só por causa disso, é porque ela é a única menina. Não é só isso. Mas é que no dia a também. dia, a casa, os horários, a vida, é tudo ao redor dela.
Entendeu? Influencia, né? Aí muda quando os meninos estão, porque daí dá uma dividida, né? Ela teve essa dificuldade, você lembra logo no começo, Sim. porque os meninos vinham e aí eu dou mais atenção a eles. É natural isso, porque eles ficam menos comigo. E aí ela sentia um pouquinho de ciúmes, ela tentava se impor. Então, às vezes eu tava com os meninos conversando, ela vinha, ela nunca fazia isso, ela vem e se pendura em cima de mim, ela quer chamar a atenção, porque ela, né? Então, quando fala que vai dividir Nossa, esse ela é espaço, esse tempo, Nossa. então em casa ela é a dona, ela tem o quarto dela, ela vai passar, ela faz. Se ela tivesse que dividir a atenção e o espaço, ela ia ter essa dificuldade. Ela tem essa dificuldade. Né? Vamos se vender, marido! Pelo amor de Deus, Vamos, mulher, pelo amor de marido, Deus, que eu que o preciso- negócio tá ficando eu preciso bom, não tá pagar não? isso aqui, né? Precisa pagar, para de reclamar, tu reclama O muito. Radiel é o Vamos falar primeiro a dos receber. nossos O Radiel, cadê o Radiel? O Radiel é o patrocinadores. primeiro a receber as coisas aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores de Por favor, hoje, vamos lá. marido? Vamos lá, vamos começar com você. Quem são os nossos patrocinadores, marido? Tem uma pergunta que depois eu vou perguntar pra Vânia se ela tem essa facilidade em conversar, em falar em público. Os vídeos dela, nossa, parece que ela né, super top. Se ela treinou isso daí, porque eu quero falar do nosso patrocinador, que é a Vox to You. Né? Que é uma escola, a maior franquia, a maior escola de oratória que nós temos na América Latina. Até, inclusive, estamos aí na televisão com eles. E que eles fazem com que a pessoa realmente perca essa fobia, esse medo de falar em público. Legal. Técnicas de respiração, técnicas de oratória. Então ele é um grande parceiro nosso, um grande patrocinador nosso. Os meninos prometeram vir aqui hoje para ver as nossas gravações. E a Vox to You, o Marizal, está com a gente, uma das nossas patrocinadoras. Quem mais, marido? A construtora Crocom, que já nos patrocina já desde o início, né? Até aí vai para 2022, né? Que é uma construtora do interior de São Paulo e que está junto aí com a gente. Nós temos a FF+G, que é a nossa agência de publicidade em São Paulo, e que eu soube semana passada, sem querer, mas eu soube, que a FF+G pegou a conta da Crocom. Olha só, Você viu? tá vendo? Se relacionando os nossos patrocinadores, né não? O que mais nós temos? Boxe Brasil Play também. Boxe né? Brasil Play. O nosso podcast é o primeiro podcast. Da plataforma deles de TV. Eles têm conteúdo 100% nacional, né? E nós, aos poucos, também fomos descobrindo a grandiosidade que eles são. Eu não sabia disso. A gente via um monte de programa na nossa TV a cabo, e são programas que elas produzem. Sim. A Trevelo, né? Qualquer outra lá, não sei o que, Box. Tem uns 4 ou 5 canais. A Fashion é deles também. E nós estamos lá também. Então, nós temos também, hoje o maridão não está nu. Não estou pelado. Vocês estavam solicitando, né? Felicíssimos, mas não aconteceu. O maridinho está vestindo o quê, marido? Elos. Elos. Simplesmente Nossa, encheu a boca elos. Égua, Deus sabe o que faz. Por isso que ele é anão. Porque se ele fosse grande, seria insuportável. Que mais, marido? Eu não vou te vender mais. Você tá de elos, né? Tô de Elos. Você está de Morena Rosa. Clube Morena Rosa. É a marca Morena Rosa. Acho que o clube é Morena Rosa. é um Belém, movimento. né? Daqui de Belém também. Copenhague. A Copenhagen. Tava Né? esperando essa, meu querido Rodolfo. Só fiquei esperando você, meu velho. Chegou a Copenhague. Não queria chegando. menos que a Copenhagen. Mundo Criativo com as nossas Canequinhas né, personalizadas, que legais. presenteiam aí os nossos Os mimos dos nossos convidados. A Suíte by Bebel Lima. Que mandou também. uma Nossa, torta olha que salgada. top, hein? Bebel do céu. Minha diabetes, Bebel, por favor. Jesus. E a MS Educação. MS Educação, que é a empresa que produz o nosso podcast, inclusive. Perfeitamente. Se você quer fazer parte, então, né, dos nossos patrocinadores, você pode ligar para 091, que nós estamos falando de Belém do Pará. 98805-6604. Silvia, eu não quero te mandar um WhatsApp, nem quero te ligar. Manda um e-mail, cafezinhocomocasal@gmail.com. Silvia, não quero te mandar e-mail, não quero te mandar WhatsApp, não quero te ligar. Estamos em todas as plataformas de rede social. Facebook, Instagram, Twitter, faz sinal de fumaça que a gente responde. Se inscreve daqui. no badalo que vai aparecer aqui, o Radinho vai colocar pra gente aqui. Isso é importante. Se você pra gente gostou também. desses brincos aí, da Lure aí, desses Lure, anéis. acessórios Você de pode luxo. também mandar mensagem pra gente. Tem um QR Code em algum lugar aqui da Você tela vai cair também. direto na plataforma dos nossos patrocinadores, né, marido? Então você vai Exatamente. saber
aonde encontrar as roupas, aonde encontrar os acessórios, aonde encontrar as canecas. As promoções, agora que é Natal, que tá chegando a época de Natal, no Novo, dá um pulinho na Copenhagen, tá campeão, mandaram um panetone 10 lá pra gente. Olha só que maravilha. Faça a pergunta que você ia fazer pra Vânia. Puta, me fugiu agora a pergunta. Qual que tá esquecido? Da facilidade da comunicação. Não, que eu lembrei dos meninos da Vox to You e a gente tá sempre junto lá. Você sempre teve essa facilidade em falar? Ou você treinou isso? Porque eu tenho uma dificuldade, por exemplo, aqui nós estamos já, sei lá, 40 episódios, eu já acostumei com as câmeras, coisa e tal. Sim. Mas eu tinha essa dificuldade de câmera. Uhum. Eu sempre fui autodidata, mas eu sempre tive facilidade em falar em público, dou aula há muitos anos, então essa não era a dificuldade. A dificuldade era a câmera. A dificuldade eu fazer uma selfie, ou fazer um vídeo, alguma coisa. Até hoje, uma pessoa me pediu para fazer um vídeo, né, no meio do shopping. Eu acho horrível, pedante, eu tenho vergonha mortal de chegar em público. Estamos aqui na sorveteria Jujubas, e não sei o quê. Cara, eu acho isso muito, muito Gretchen, entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade. E você faz esses vídeos constantemente no seu canal. Sim. Foi natural? Você treinou? Você passou por algum processo, alguma coisa? Eu acho que tem muitas coisas que influenciaram isso, né? Desde pequenininha eu fazia balé e a gente se apresentava, né? Me apresentava Teatro da Paz, praça, shopping, isso criança ainda. Aí tem a influência do meu pai, né? Muito forte, porque ele é um comunicador. Então ele tem os negócios dele, e aí ele faz propaganda, faz um monte de coisa assim. E aí eu cresci vendo aquilo e achando normal. E o meu pai, que já é diferente da minha mãe já é mais introspectiva, né? Mas se precisar falar, fala. Ele me jogava assim, né? Vânia, faz isso aqui, fala agora, né? Faz alguma coisa nesse sentido. Que é aquilo que a gente tá falando no início do podcast, né? Ser vendedora, assim. Como ele trabalha muito com a parte comercial, aí precisava de, sei lá, alguém para poder participar ali do trabalho dele de venda e me jogava. Então, eu acho que eu fui dessensibilizando, né? Foi me expondo. Então tá na veia, né? Tá na família, a comunicação. Eu acho que é um pouco disso. E eu fiz curso de oratória também, ali na minha adolescência. Mas eu acho que o exemplo arrasta, né? Então, certeza. Como meu pai não é nenhuma celebridade, tá? Ele é um profissional normal. Mas que trabalha com a parte comercial. E aí sempre precisou tá ali diante de câmeras. Então eu cresci vendo aquilo e achando que era ok. Então esse trauma pra você faz aí, tem que fazer, facilitou sua vida agora, né? Sim. Mas engraçado que a gente tava conversando antes, né? Não é uma coisa que eu faço mais porque eu acho que o trabalho pede um pouco disso, né? Não é uma coisa que eu adoro, assim. As redes não, mas tem, no caso de vocês, psicólogos que são introvertidos. Sim. Não deixam de ser bons psicólogos. Sim. Né? São psicólogos que não têm facilidade, que vocês têm com comunicação, que também são ótimos psicólogos. Claro. Né? Tem psicólogos antipáticos pra cacete. Qualquer área. Exatamente. E também... dentro da sua não simpatia, também serão bons profissionais. Então não é uma coisa que hoje a gente talvez precise, porque está sendo imposto isso pra gente, né? Por conta das redes sociais e das novas mídias, né? A gente estava até comentando aqui que o que repercutiu da entrevista que o Lula deu, na verdade não é uma entrevista, mas que ele foi no maior podcast do país, né? Não foi o que ele falou lá em si, porque cada um acredita no que quer, no que acredita, né? Mas foi com a força que até o próprio partido deles, eles não esperavam esse rompimento da esquerda, dessa bolha, para o mundo onde que você ali foi democracia total. Assiste quem quer, ele falou que quis, não teve uma agressividade que vinha da imprensa e que deu uma repercussão de visualizações estúpida, mundial, jamais vista na história. Então os partidos políticos, enfim, tudo isso daí começou agora a ver isso daí. Então a mudança que já vinha vindo, se adiantou com a pandemia e que talvez a gente tenha essa necessidade de se desenvolver nisso daí. E aí eu acho ela craque nisso daí.
Eu adoro os seus vídeos. Obrigada. Não, é sério, eu adoro mesmo. Vânia, dizer quem não te conhece, duvido, né? Mas aonde a pessoa gostou do teu vídeo, quer te contratar pra ser terapeuta, tá com um problema lá em casa, onde a pessoa te encontra, minha amiga? Instagram, né? @psicóloga Vânia Celedônio. E também tem meus cursos. Eu tenho 2 cursos, né? Que é o curso Casales, que é uma educação para relacionamento a 2, né? Legal. Um resumo de tudo aquilo que a gente falou aqui. E tem o Filhos Emocionalmente Seguros, que foi um curso que eu fiz recentemente, que é para mais da área da parentalidade, né? Eu acho que quando a gente tem muitos medos, né? Enquanto pais, assim, caramba, como eu faço para formar uma pessoa bacana, com uma autoestima no lugar, autoconfiança, bons valores e tudo mais. E aí lá eu falo um pouco de tudo isso. E a pessoa encontra na tua rede social esses Na minha rede cursos? social, no link da bio, né? No link da bio tem tudo. Tem o Casales, tem o Filhos Emocionalmente Seguros. Lojinha tá aberta. Lojinha tá aberta. Tem um espaço para quem quiser agendar, atendimentos, tem tudo lá. Instagram é a rede social mais forte. Eu também tô no Facebook, no YouTube, né, no Spotify, mas o Instagram é onde Tá na CBN também, né? Na CBN, claro, toda terça-feira, às 9h50, tem uma coluna Saúde da Mente, falando de comportamento, então assistam. Obrigada, viu, Vânia, do fundo Obrigadão, do coração, Vânia. por ter aceitado o nosso convite. Casa tá aberta, na próxima vamos chamar o maridão, né? Ai, Vamos, sabe por quê? Porque quando ela falou que Meu Deus do céu. ele trabalha com violência da mulher, achei muito a gente massa. sabia que a gente tava procurando uma pessoa disso. Tentamos, enfim, várias outras partes aí e nós não conseguimos. Foi. Olha, se aí. vocês conseguirem convencê-lo. Não, mas aí vendo junto Mas com a aí- marida, ele não... Gente, vamos tentar. Vamos Meu tentar, marido nós vamos não tentar. foge Não disso Já está agora. convidado, mas nós vamos tentar. Como é o nome do marido? Túlio. Túlio, Túlio. você está convidado, nós vamos passar os horários. Túlio, eu vou te Túlio. falar, Túlio. Se você não vier, vai ter retaliação do casal. Hein? Vai virar Zé Punhetinha. Muito obrigada, Obrigado, minha amiga, Vânia. viu, por ter Obrigada. aceitado o nosso convite. Fiquem atentos aí que a temporada tá bem bacana, bem legal, viu? Beijo. Tchau. Tchau.